Você está sabendo recompensar devidamente seu filho? Lidar com os excessos dele? Olá, amigos! Eu sou Ana Paula Ribeiro, educadora, psicanalista e escritora. E o meu papel aqui é ajudar você a entender e se relacionar melhor com seu filho. O papel da educação familiar é justamente levar aos filhos um sentido de existência positivo. Muitas vezes, quando recebemos esses filhos no seio familiar, esses seres tão amados, nós nos perdemos tentando levar a eles o nosso sentido de existir. Mas nós precisamos entender que cada um deles são individualidades. Uns precisam de mais rigor, outros precisam de mais amor, outros precisam apenas serem valorizados dentro das suas potencialidades. E nós nos perdemos quando não nos damos a condição, a humildade às vezes, de ir ao encontro desses seres e procurar enxergá-los devidamente. Entender o que vai no íntimo deles, o que eles estão buscando da vida. E também nos aproveitarmos da nossa experiência de vida para poder tirarmos o melhor dela e tentar passar para eles como estruturação para que eles possam se formar o próprio caráter, formar um sentido ético e moral diante da vida e assim serem adultos mais conscientes do seu sentido de humanidade. Mas muitas vezes nós criamos expectativas para esses seres, para os nossos filhos, e são expectativas que são nossas, que muitas vezes não batem, não combinam com o que eles estão esperando da própria vida. Eles são seres que cada um possui sua própria individualidade e precisam receber de nós o respeito necessário para essas individualidades. Então, uma vez eu estava num evento com jovens e um palestrante falava sobre esses assuntos de existência, de se respeitar, de conflitos familiares. E um jovem de 22 anos, ele pediu para falar e ele não conseguia se expressar. Ele começou a chorar. E ele dizia assim: eu faço engenharia civil, mas apenas por uma pressão e imposição do meu pai. Mas o que eu gostaria mesmo de fazer era seguir na área da música. E ele entende que a área da música não vai me dar um sustento, não vai me fazer me posicionar bem diante da vida, me estruturar financeiramente, e ele exigiu que eu fizesse engenharia civil. Então eu vou fazer engenharia civil e vou entregar o diploma a ele e depois vou seguir a minha vida. Mas ele chorava, ele não conseguia conter o choro. Ou seja, aquela situação estava sendo motivo de um grande sofrimento para a vida dele e, infelizmente, ao que parecia ali, o pai não estava percebendo. Então, nós precisamos, muitas vezes, buscar, nesse sentido, um relacionamento mais harmônico com os filhos, a entender o que eles realmente buscam como felicidade, como positividade para a própria vida e não levar um filho um sofrimento como esse filho estava passando. Você conhece Viktor Frankl? Viktor Frankl, ele é o responsável pela logoterapia, a terapia do sentido. Ele era um neuropsiquiatra, nascido em Viena, e desde muito cedo ele buscava nas suas relações esse sentido existencial. E a história de Frankl é muito interessante e serve aqui para a nossa reflexão. Viktor Frankl, aos 15 anos, ele já se correspondia por cartas com Sigmund Freud. Freud é o mestre, o mentor da psicanálise. E Freud, naquela época, já incentivava Frankl em suas próprias pesquisas, mesmo Frankl sendo tão jovem ainda. Aos 16 anos, Freud incentivou Frankl a fazer sua primeira conferência sobre essa terapia desse sentido existencial. E Frankl seguiu com seus estudos, mas ele deixou de lado o Freud, porque mesmo Freud sendo responsável pela primeira escola de Viena, Frankl entendia que não era aquele sentido que Freud dava à vida, à existência, no trabalho com as neuroses que ele próprio, Frankl, estava buscando. Então ele se alia a Alfred Adler, e Alfred Adler vai levar para ele um outro sentido, uma outra busca existencial, individual. E junto com Adler,
Frankl também cresceu muito em suas pesquisas. Ele entrou na faculdade, fez medicina, mas em 1945 ele foi levado a um campo de concentração junto com toda a sua família. Então os pais foram com ele, a esposa que estava grávida, inclusive na época, foi com ele, e só uma irmã dele conseguiu se salvar. E eles foram levados ao campo de concentração. O próprio Viktor Frankl passou por 3 campos de concentração. Então, em meio àquela situação caótica, uma situação que assim gerava um medo extremo, o medo da morte, a morte ali batendo na porta todos os dias, e em contato com tanta gente, com tanta gente com perspectivas diferentes, ele percebeu algumas coisas. Uma delas, e para ele a principal, foi que aquelas pessoas que conseguiam se superar ali naquele campo de concentração, elas tinham algo mais. Elas guardavam em si uma esperança, uma busca de, após aquele período, elas reencontrarem os próprios afetos. Então existia algo mais em que elas se prendiam, além daquele meio, daquele ambiente hostil em que eles se encontravam, de medo que eles se encontravam. Então essas pessoas esperavam abraçar uma avó, ou encontrar uma esposa, um filho. E isso dava estrutura a eles para poder aguentarem dia após dia aqueles sofrimentos aos quais eram submetidos. Um outro grupo de pessoas, eles se agarravam também à questão religiosa. Então, Deus, como o Criador de tudo, lhes dava o sentido de existência. Então, eles se agarravam na própria fé de que aquele momento passaria e que lá na frente eles teriam as suas próprias glórias, a conquista de sua própria liberdade. E era a religião, era a fé deles, a confiança em Deus que os fazia esquecer momentaneamente aquele todo sofrimento, se submeter, aceitar aquele momento difícil, mas aguardando algo melhor na vida futura. E Frankl ficou observando isso aí, e ele começou seus escritos, e quando ele conseguiu sair do campo de concentração, ele inclusive publicou um livro sobre a terapia dos sentidos, e esse livro ele é difundido tanto no meio protestante como no meio católico, para vocês verem que vai muito além do sentido de religião. É um sentido para a própria vida, um sentido do existir. O porquê está aqui, o porquê é preciso sorrir, o porquê é preciso buscar satisfação e ter uma positividade diante das situações, às vezes difíceis, conflituosas que nós vivemos aqui. Às vezes, nós acreditamos que para sermos felizes e darmos felicidade aos filhos, temos que buscar uma realização profissional com um salário que nos leve a uma condição financeira satisfatória, né? Mas muitas vezes o que nossos filhos estão buscando não é ver em nós pais profissionalmente bem-sucedidos. Eles querem mais que isso. Eles querem encontrar em você aquela pessoa em que eles podem confiar, em que eles podem levar os erros e acertos, aquela pessoa em que eles podem se espelhar. E a gente não percebe muito isso, a gente quer que eles nos vejam como super-heróis, que nós não somos, porque somos falíveis, mas queremos passar para eles um entendimento de que nós não sofremos, de que nós não falhamos, de que nós sabemos tudo. E a vida não é uma receitinha, aquela receita de bolo certinha. E o que serviu para a sua vida não vai servir para a vida do seu filho, porque ele é uma outra pessoa. Ele tem outros sonhos, ele tem novas buscas que você precisa entender quais são para poder ajudá-los com a sua experiência a irem em busca do que eles anseiam como forma de serem felizes. Porque não adianta você mostrar ao seu filho que fazer essa ou aquela profissão vai dar a eles uma segurança financeira e isso vai ser sinônimo de felicidade. Para eles isso pode não ser sinônimo de felicidade. Você tem que descobrir qual o talento que eles, desde pequenininho, eles já demonstram para que você possa investir seus esforços nesses talentos e fazer com que eles sejam um grande profissional.
Então, digamos, levando o exemplo daquele jovem de 22 anos que queria fazer música, mas o pai exigia que ele fizesse engenharia civil. Vai ser sempre um engenheiro civil frustrado. Então ele vai tratar mal os companheiros, ele não vai conseguir conquistar altos escalões dentro da profissão dele, porque ele não vai estar motivado a isso. Não é isso que ele busca. Então, como você vai levar isso ao seu filho? Você precisa saber recompensá-lo na hora certa. Você precisa exigir no momento correto, ser parceiro no momento certo. E para isso é preciso habilidades. Você precisa se capacitar como educador para entender essas demandas do próprio filho, para entender quando precisa daquele puxãozinho de orelha, para entender quando precisa daquele abraço, e ser afetuoso, ser acolhedor, mostrar a ele que você está ali. Você nem está à frente nem atrás, você está ao lado, para quando ele precisar, ele saber que ali tem alguém com quem ele pode contar. E se você não age dessa forma, você corre o risco do seu filho se distanciar de você e ir em busca de outros amigos, de um professor, de um outro parente, porque ele vai dizer aos amigos que você não o entende, que ele fala um idioma e você fala outro, que ele quer sentido para a vida e você quer realização profissional. Mas realização profissional nem sempre está atrelada a um sentido para a vida. Nem sempre. Às vezes a realização profissional é frustrante. Você só tem aquilo. Você é tão rico que só tem uma boa profissão. Então, meus amigos, é importante que nós tenhamos esse olhar. E como o Viktor Frankl nos mostra, esse sentido para a própria existência, que vai muito além de uma realização profissional. Quando nós buscamos entender os nossos filhos e desenvolver as potencialidades e as habilidades, porque é nessa era que nós estamos. Porque se você for dizer assim, não, mas meu filho, eu preciso passar o meu conteúdo, eu preciso passar a minha experiência de vida para ele. Sim, mas dentro de uma dosagem, não é? Porque hoje a tecnologia nos aproxima. Dependendo do que você permite que ele acesse nas redes sociais, na internet, ele vai ter acesso às mesmas informações que você tem. Então, ter acesso às mesmas informações não é sinônimo de que ele vai seguir os mesmos passos que você. Não, isso é um engano. Eles vão ter acesso à mesma informação, mas eles vão fazer dessa informação algo que faça com que eles se melhorem como pessoas. E é isso que nós devemos desejar deles. Qual o tipo de filho que você quer deixar para as futuras gerações? Aquele que tem sentido realmente de vida, aquele que é humano, aquele que é um cidadão de bem, que age com ética e moral? Ou aquele que não adquiriu esses valores porque lá atrás, no momento em que eles estavam precisando serem orientados e serem educados, nós estávamos preocupados em torná-los bons profissionais. E aí eu não estou indo assim, reclamando de um curso de inglês, de você tentar capacitar seu filho, mas procure ver qual é a demanda dele. Tente perceber se você está caminhando junto com o que ele está buscando, ou você está puxando para um lado e ele está puxando para outro, porque essa relação não vai dar certo. Essa corda, ela vai partir. Vocês vão exigir muito dela e essa relação não vai surtir efeito, não vai gerar bons frutos. Muitas vezes, na relação familiar, nós percebemos que o filho está buscando habilidades que nem nós temos a capacidade de entender. E aí nós acreditamos que o que estamos levando para eles é suficientemente bom a ponto de fazer com que eles se transformem e entendam que devem abandonar os próprios sonhos, devem abandonar os próprios anseios para embarcarem na nossa vibe, na nossa ideia de felicidade. Eu fiz arquitetura e urbanismo e eu tinha uma amiga que no 6º período, ou seja, 3 anos de curso, ela resolveu desistir do curso. Desde o início, ela dizia que o pai fazia uma pressão muito grande em cima dela, porque ele era médico, tinha uma clínica,
E ele não tinha para quem deixar aquele patrimônio que ele tinha construído, porque o filho mais velho já tinha deixado de lado, já tinha seguido um outro caminho completamente diferente do dele. E ela era uma excelente aluna. Ela tinha uma habilidade para arquitetura muito boa, era muito sensível, mas a pressão em casa dos pais fez com que, após um período de férias, da conclusão do sexto período, ela não fizesse a matrícula para o sétimo período, ou seja, estava bem pertinho de se formar, mas ela desistiu para seguir a carreira que o pai estava apontando como sendo a ideal para ela. Aquele sonho era do pai dela, não era o sonho dela. Depois que ela saiu da faculdade, a gente não se falou mais. Então eu não sei hoje se ela realmente descobriu dentro dessa nova profissão a felicidade, essa positividade, e eu espero que sim. Gosto muito dela, apesar de nós não termos contato, mas lembro com muito carinho dela. Ou se ela hoje realiza uma profissão, dá conta de uma profissão apenas para atender uma demanda ou exigência, uma expectativa do próprio pai. Então vale para a nossa reflexão. O que é que nós estamos buscando realizar na vida do nosso filho? Quais são os valores que nós estamos querendo passar para eles? Valores espiritualizados, realmente de existência? Ou estamos dizendo a eles que esses processos de busca da própria essência, para a partir daí se posicionar diante da vida, eles não têm sentido? Então, nessas convivências, nessas experiências, nos exemplos de vida, que o nosso cérebro ele vai entendendo quais são os starts, os gatilhos que estão trazendo realmente bem-estar. E não é assim só conosco, é assim com o nosso filho desde pequenininho. Então nós não podemos nos entrincheirar em posturas pré-estabelecidas para tentar levar a eles o que nós acreditamos ser verdade, porque essas verdades são nossas. E precisamos dar a ele o direito, a liberdade de buscar as próprias verdades. O que não podemos fazer, ou deixar em branco, é dizer a eles que tudo é possível, não é? Porque realmente tudo é lícito, mas tem coisas que não nos convêm. Ou seja, o respeito ao outro, não é? É algo primordial que precisa ser passado para eles. O respeito às diferenças é algo primordial. Mas como você vai ensinar respeito às diferenças se você mesmo não está respeitando a diferença do seu filho? E quando você tem mais de um filho, você vai ver que cada um tem uma demanda diferente, que cada um busca se posicionar na vida de uma forma diferente. Você vai ver que tem filho que precisa de um rigor em uma certa área de atuação. Enquanto uns são mais amorosos, o outro é mais agressivo, um é mais rebelde. E a cada um desses você precisa levar um processo educativo. Porque se você formata o mesmo processo e exige que todos façam inglês, que todos façam francês, que todos façam música, que todos isso, que todos aquilo, eles vão se entender até perder a própria individualidade, o próprio sentido de existir. E eles vão olhar para você e vão dizer, mas meu pai não me entende. Minha mãe não sabe o que quer, o que eu quero. E por outro lado, você vai ver essa rebeldia dele, não é? E você vai dizer, mas meu filho não consegue entender tudo de bom que eu estou tentando passar para eles. O que é bom para você pode não ser o bom para ele. A não ser quando a gente fala de ética e moral, porque ética e moral, ensinar isso, esses valores, é bom em qualquer tempo, não é? Entendendo que não é a escola que vai fazer isso, a escola vai facilitar saberes, conhecimentos. E muitos pais, muito envolvidos com as próprias profissões, com a dinâmica de vida, terminam transferindo para a escola a condição de passar para os filhos também esses valores. Mas esses valores são do lar, são do convívio familiar.
E a família é a instituição mais sagrada que existe. É dela que nós partimos para alçar voos para as nossas próprias conquistas. E os pais são aqueles que vão ensinar esse voo, vão ensinar a forma de voar, mas respeitando o tipo de asa, respeitando a condição física, as diferenças que cada filho tem. Às vezes vai ter alguém que tem uma asa mais mirradinha, que não vai conseguir alçar grandes voos, mas e daí? O voo que ele conseguir alcançar, a habilidade que ele conseguir desenvolver já é válida. E você tem que valorizar isso. Não dá para exigir do filho o que ele não pode lhe dar. Porque você vai correr o risco de que ele vai exigir de você o que você também não pode dar a ele. E isso não vai ser bom, nem para você e nem para ele. Se existem diferenças na relação, é porque é para nós aprendermos com essas diferenças e não fazermos dela uma pedra de tropeço. Para quando chegar na adolescência, o filho se rebelar contra nós, não é? Se rebelar contra você e exigir que você dê a eles ou que você se posicione de uma forma que você não quer se posicionar, porque você já entendeu, já fez um plano de vida para ele e está dizendo a ele que ele só vai funcionar na vida, só vai funcionar como filho ideal se ele fizer esse ou aquela atividade, se ele agir assim ou assado, ou se ele buscar essa ou aquela profissão. Quando você foi educado por seus pais, como foi que isso se processou diante de você? Talvez alguns de nós aqui, uns de vocês que estejam aqui nos ouvindo, tenham passado por esse mesmo processo, por essa mesma frustração, de querer ser algo, de querer desenvolver algo que o pai ou a mãe não aceitavam que você desenvolvesse. E você lembra como você se sentiu? Por que não levar esse tipo de experiência para seu filho? Você nunca vai perder quando se dispuser a ouvi-lo, a ouvir o que ele tem em essência, o que é que ele está buscando, para que ele veio. Quando Deus permitiu a chegada dele em sua vida, qual era o sentido dessa existência? Qual o sentido de vocês conviverem juntos ali? Porque da mesma forma que você tem algo a ensinar ao seu filho, ele também tem algo a lhe ensinar. Você já parou para pensar nisso? A educação ela vai e vem. Você ensina e você aprende. Não dá para ser uma posição estática, em que você já determinou a fórmula de felicidade e ele tem que aceitar a todo custo. Isso só vai gerar conflito. Busque um outro caminho. Faça com que ele entenda que você está ali para ajudá-lo. E outra coisa, quando ele entende isso, ele vai ter a condição de, numa hora de dificuldade ou numa hora de alegria, ele querer ir até você para partilhar isso. Não é verdade? Então, se você se coloca numa posição refratária a isso não vai dar certo. Um dia essa relação vai rachar. E muitos de nós hoje estamos perdidos, porque nós dizemos que nossos filhos só querem saber de jogos, nossos filhos não leem, nossos filhos não buscam o que nós tentamos passar para eles, eles não nos entendem. Mas o que é que nós estamos querendo passar para eles? Qual é esse sentido? Como você está dizendo a ele que ele tem que se posicionar diante da vida? Como está sendo o seu papel na formação dessa consciência, dessa positividade, desse sentido existencial? Lembra lá de Frankl? Frankl derrubou os muros virtuais, né? Claro. Frankl derrubou os muros dos campos de concentração, porque ele teve a capacidade de enxergar além daqueles muros. Então, o que é que após esse período aqui eu posso conquistar lá fora? E foi assim que aconteceu, porque após a liberdade dele, inclusive ele conseguiu casar novamente e essa companheira o seguiu até o fim da sua vida, da sua existência, mas com sentido de positividade, de buscar não em meios materiais, de buscar dentro de si
os valores essenciais para uma existência saudável. E se você se perguntar, você quer que seu filho seja feliz ou seja bem-sucedido? Alguns vão dizer, eu queria que fossem as duas coisas. Ótimo, perfeito. Então busque capacitar seu filho dentro da habilidade dele. Se ele quer fazer música, mostre a ele que se ele fizer tecnologia e inglês, ele vai ter uma boa profissão, porque ele vai ser um bom profissional quando ele se capacita e ele passa a ser um pouquinho a mais, porque muitos fazem o mesmo. Do mesmo, já existe muita gente fazendo. Mostre a ele que ele precisa fazer um pouco mais do mesmo, para que ele possa se destacar. E qualquer profissão, se você é bom, você se destaca. E melhor, você vai se destacar e vai ser feliz. E não é isso que você quer para ele? Então, busque nessa relação com seu filho esse algo novo, uma forma diferente de se posicionar para fazer com que ele veja em você realmente esse pai, essa mãe, que deseja que ele, acima de tudo, seja feliz. Não importa como, não importa. Você quer apenas que ele seja feliz e que você quer ajudá-lo a conquistar essa felicidade que ele busca. E isso é maravilhoso de se saber, de se viver, não é? Essa relação passa a ser uma relação saudável, porque ele também vai entender que precisa lhe respeitar como pai, como mãe, precisa respeitar as suas próprias escolhas, não é? E aí você vai entender qual o momento certo de agradá-lo, qual o momento certo de recompensá-lo, qual o momento certo de dizer a ele, filho, muito bem, o caminho é esse, e eu estou aqui, caso você precise. E se não precisar, eu também estou aqui. Não é assim? É assim que precisa ser feito. Então, se esse conteúdo aqui fez sentido para você, se você acha que a partir de hoje é possível ir para casa, estar em casa, buscar seu filho e fazer uma relação diferente a partir de hoje, esqueça o que deu errado. Comece novamente. Faça diferente a partir de hoje. E se você acredita que esse sentido que a gente está tentando passar para você aqui pode também levar, agregar algo, algum amigo seu, algum parente ou até o próprio filho, leve a ele esse conteúdo, compartilhe com ele. No próximo vídeo, nós vamos falar da pedagogia do exemplo. O quanto é importante você ser exemplo para a vida do seu filho. E hoje eu me despeço deixando assim uma reflexão para você. É melhor você ajudar seus filhos a desenvolver as habilidades dele ou fazer do seu filho um modelo de felicidade criado unicamente por você. Então fica aqui a minha reflexão e se você gostou, curta, compartilhe, deixe aí no nosso canal uma curtida, faça com que outras pessoas tenham acesso a esse material e deixe principalmente as suas impressões sobre o que nós conversamos aqui hoje. Nos dê sugestões de tema, tá bom? Então vamos juntos, fica com Deus e até a próxima. Um grande abraço.